Olá, estou aqui com José Hipólito, especialista em gestão de pessoas, para falar sobre tipos de avaliação de desempenho. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Hipólito, quais são os tipos de avaliação de desempenho? Olha, você sabe que minha área de especialização é remuneração e recompensas, né? Mas, alguns anos atrás, até por conta dessa reflexão de quais são os instrumentos que suportam as decisões de remuneração, eu fiz um levantamento da prática, né, nas organizações em termos de avaliação de desempenho, fiz um levantamento também conceitual, e a gente chegou a uma classificação, né, de que hoje é comum nas organizações até 4 tipos de instrumentos de avaliação de desempenho, né. Na origem dos processos de avaliação de desempenho, tudo estava encaixado dentro do mesmo guarda-chuva, né, era só um tipo de avaliação, como se ela pudesse dar conta de todas as perspectivas de atuação dos indivíduos. Mas na medida que as organizações elas foram se tornando mais sofisticadas, mais complexas, e as pessoas também mais exigentes nessa relação com a organização, foi se percebendo a oportunidade e a necessidade de olhar a pessoa sobre várias lentes, né, sobre vários prismas. Por exemplo, né, eu posso olhar a pessoa sob o ponto de vista de resultados, né? Se ela cumpre as metas, se ela cumpre os desafios que foram postos para ela, né? Essa é uma perspectiva de análise. Agora, pelo fato dela ter cumprido os desafios, será que ela merece um reconhecimento? Ou será que ela merece uma promoção ou uma remuneração, né? Não necessariamente. Eu acho que tem que olhar a pessoa de uma forma mais ampla. Eu posso ter uma pessoa que, de fato, entregou os resultados que eram pretendidos, mas para alcançar esses resultados, ela passou por cima de todo mundo, por exemplo, né? Criou um ambiente infernal ali, né? Então, certamente eu não vou reconhecer esse profissional, né, olhando só sob uma perspectiva. Então, uma das possibilidades é olhar a pessoa sob o ponto de vista de metas, de realizações. Uma outra perspectiva de análise é olhar as pessoas sob o ponto de vista mais comportamental. A maior parte das organizações, né, hoje trabalham com esses dois olhares, né, o olhar qualitativo, né, que é o comportamental, e o olhar quantitativo, que está associado a metas. Mas isso também não é suficiente, porque eu posso ter uma pessoa que desempenha muito bom, por exemplo, um analista pleno, né? Ele desempenha muito bem o seu trabalho como analista pleno, ele tem um comportamento adequado, né, alinhado com os valores da organização, e não necessariamente ele está qualificado para ser promovido, por exemplo, para analista sênior. Tem uma segunda dimensão aí que está associada, na verdade uma terceira dimensão, né, que está associada ao grau de complexidade das atribuições desse profissional, né? O quanto a pessoa, nessa interação com a organização, ela está assumindo mais responsabilidades, né? Está lidando com trabalhos cada vez mais sofisticados. Então, essa é uma terceira dimensão. Então, posso olhar meta, posso olhar comportamento, posso olhar desenvolvimento do profissional, o grau de complexidade das suas atribuições e responsabilidades. E é comum hoje as organizações terem matrizes de análise de desempenho, line box, que correlacionam essas variáveis, né? Uma variável de natureza quantitativa, que é metas, e variáveis de natureza qualitativa. Algumas empresas colocam na dimensão qualitativa só o comportamento, e outras, né, que têm modelos de gestão por competências mais modernos, acaba trabalhando um olhar qualitativo que conjuga o comportamento com um nível de responsabilidade, com um nível de complexidade. E qual seria a quarta? A quarta dimensão é aquela, a gente procurou, dentro de uma categoria genérica, né, enquadrar todos aqueles instrumentos de análise sobre o profissional que vêm da psicologia, que podem estar associados a um olhar, o perfil, né, ou o potencial do profissional. Então, a análise de perfil tem vários instrumentos, MBTI, DISC, Quantum, outros instrumentos dessa natureza. E na análise de potencial você tem instrumentos que procuram capturar o grau de complexidade no qual a pessoa consegue lidar. E quais são os erros mais comuns que as pessoas, ou melhor, que as áreas de gestão de pessoas cometem ao aplicar essas quatro dimensões de avaliação? Puxa, bela pergunta, porque, na verdade, o que a gente percebe é que uma boa parte das organizações não tem muita clareza em relação a essas diversas naturezas, né, presentes nos instrumentos de avaliação, e, portanto, pecam na hora de pensar quem que é o avaliador,
quem faz o papel de avaliador nesse processo, né? E quais as consequências que você utiliza. Você utiliza as informações com que finalidade, né? Então, por exemplo, né, é muito comum você pegar instrumentos de análise mais sofisticados, né, que pegam comportamento em nível de desenvolvimento, e convidar os pares daquele profissional para fazer uma análise do seu desempenho, né? Ou, eventualmente, você convida um subordinado para avaliar o seu chefe no que diz respeito ao nível de responsabilidade do seu chefe, né? O subordinado, ele tem condição de avaliar a pessoa sob o ponto de vista comportamental, né? Ele tem condição de avaliar se o chefe dá feedback, não dá feedback, se ele orienta o desenvolvimento do trabalho, não orienta o desenvolvimento do trabalho, né? Mas dificilmente ele consegue capturar se o chefe consegue exercer plenamente o seu papel de chefe. Porque esse papel não é pactuado com o profissional, é pactuado com o gestor dele. Então, essa pessoa aqui, ela não consegue enxergar na plenitude o conjunto de responsabilidades do seu gestor. Então, esse é um primeiro pecado, né? Em determinado momento, dentro da área de gestão de pessoas, se falou muito desses processos de avaliação 360 graus, virou um modismo, né? Não estou dizendo que o 360 graus não seja útil, né? Mas ele é útil para uma determinada finalidade, para um determinado tipo de instrumento de avaliação, né? E não se aplica a qualquer tipo de situação. Um segundo erro comum, né, nos processos de avaliação é você utilizar o resultado, né, por uma finalidade que não é dele, né, que não tem aderência ao instrumento. Eu acho que eu vou procurar exemplificar. Quando a gente trabalha a questão da remuneração variável, né, uma recomendação técnica é que a remuneração variável seja subsidiada por decisões, por informações que vêm de um instrumento métrico de avaliação de desempenho, né, ou seja fruto da análise de metas, né, originário de metas. Mas é muito comum as organizações, por exemplo, colocarem que 70% da remuneração variável é com base em metas e 30% é em cima de um aspecto comportamental. Por exemplo, a partir da relação, né, de como a pessoa interage no grupo e coisas dessa natureza. O que acontece quando eu faço esse vínculo? Qual que é a tendência, né? É natural que um avaliador, né, um gestor, ele gostaria de, se ele tiver o poder, né, de dar ou não a remuneração variável para a sua equipe, a tendência é que ele queira dar essa remuneração variável, né? A tendência é que ele seja pressionado pela equipe para dar a remuneração variável, né? Então, já que isso está na minha mão, na avaliação qualitativa, a minha tendência é fazer uma avaliação super benéfica, super benevolente, né, sobre o profissional, acima daquilo que eu estou percebendo na realidade. E quanto pior o resultado organizacional, mais eu vou compensar na parte qualitativa. Então, puxa, né, aquele 70% que ele teria direito, né, se a organização batesse as suas metas, né? A organização não bateu as metas, né? Coitado, né? Ele também tem esposa, tem filho, né? Tem as contas para pagar. Então, já que eu não quero penalizar tanto o profissional, eu vou dar nota máxima nesses 30% comportamentais para que a pessoa receba uma boa parte do seu bônus no final do ano. Na hora que eu fiz isso, o resultado da avaliação qualitativa já não diz mais nada sobre a pessoa. Já não diz os seus aspectos positivos, já não diz as suas dificuldades, já não ajuda no processo de planejamento do trabalho, já não ajuda na questão do treinamento e desenvolvimento. Então, eu acabo tendo um instrumento de avaliação que serve só para justificar a remuneração. Então, esse é um erro muito comum hoje em dia nos processos de avaliação. Você relacionar de uma forma direta, né, quase que matematizado, o resultado de avaliação como consequência. E quando você faz isso, a tendência de você pôr a perder todo o processo, ela é muito grande. Ok, Hipólito, muito obrigado. Olá, estou aqui com José